Fala pessoal, beleza? Vocês estão em mais um episódio do podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura e produtividade. Hoje, como vocês já viram no título, eu vou fazer uma resenha do livro Roube como um Artista, o Diário. Vocês vão ver que ele não é bem um livro, mas um caderno interativo. Depois eu explico isso. Primeiro, queria falar para vocês quem é Austin Kleon. Ele é autor de 2 livros que fizeram muito sucesso aqui no Brasil. O primeiro deles é o Roube como Artista, né? O Roube como Artista sem ser o diário, né? E o outro também é o Mostre Seu Trabalho. Todos eles são muito famosos e falam de criatividade, de ser produtivo, de como desenvolver o seu trabalho usando a internet, por aí vai. Então ele é um autor que tem feito bastante sucesso, especialmente porque esses 2 livrinhos eles são pequenos, eles são fáceis de ler, tem bastante imagem. Então, assim, são livros da modernidade, né? Livros do século XXI que dá para você ler em uma tarde, se for possível. Mas eles são muito, muito, muito bons. Especialmente no Roube como Artista, ele fala muito de criatividade, como você pode ser mais produtivo, como você pode se inspirar em outras pessoas, como você pode fazer os trabalhos de uma forma diferente, mostrar para as outras pessoas, fazer os trabalhos até o final. E dessa vez ele fez o Roube como um diário. Agora eu me confundi aqui. Ele fez o Roube como um Artista, o diário, que é justamente para ser uma versão prática desse primeiro livro. Porque assim, no primeiro livro, o Roube como Artista, ele dá as noções, mas ele quer que você faça também. Por isso que ele fez essa versão em diário. E, como o próprio nome sugere, ele é um diário, ele é um caderno interativo. Ele vem com algumas atividades para você fazer. Então ele sugere que você pense num tema e escreva, que você faça alguns desenhos, que você faça algumas colagens e tudo mais. E eu acho que esse caderno interativo ele é imprescindível para aqueles que não têm diário ainda. Eu sempre digo para vocês que é bom você ter um diário, é bom você escrever todos os dias ali os seus pensamentos, as coisas que você tem que fazer, os planejamentos que você está tendo, as dificuldades pessoais que você está passando, para que você consiga entender um pouco mais e deixar mais claro os seus pensamentos, né? Quando a gente põe em palavras algo que a gente está pensando, tudo fica muito mais claro. Então, existe até um episódio meu, né? Que eu falo sobre ter um diário e por que você deveria ter. Eu acho que você até deveria dar uma pesquisada ali nos meus vídeos, nos meus episódios, para ver se você consegue achar. E também tem outros episódios, diversos outros episódios, que eu falo sobre textos que o Austin Kleon fez, tá? Porque ele fala muito no blog dele sobre isso, de trabalho, produtividade, criatividade, e eu sempre trago algum conteúdo interessante sobre ele. E, muito bem, ele é um complemento prático ao Roube como artista, perfeito. E a intenção desse livro é justamente te ajudar na criatividade e na produção de conteúdo. Então, por exemplo, se você tem um freelancer ou se você tem um trabalho na internet, ele te ajuda a ter a criatividade para fazer aquilo. Ele meio que pega na sua mão. Porque assim, às vezes, quando a gente tem só a folha em branco para escrever no diário, não vem muita ideia pra gente do que a gente tem que fazer, do que a gente não tem que fazer, não é verdade? Só que quando a gente tem algo para nos guiar, ou seja, como se fossem exercícios, como se fosse um guia de atividades, fica muito mais fácil da gente colocar as coisas em perspectiva e conseguir tirar algo do papel. E é engraçado porque às vezes a limitação nos faz bem. Então, se ele pede para nós fazermos um exercício em específico no livro, fica mais fácil da gente organizar as ideias. E ele sempre deixa claro, olha, se essa atividade não é interessante para você, não precisa fazer, não tem problema nenhum. Pula para outra atividade ou pega aquela atividade e modifica, usa para outra coisa, tá bom? Então, ele é um livro que ele não te força a nada, né? Ele estimula a criatividade que existe em você, tá bom? Eu vou deixar o link de afiliado desse livro na descrição desse episódio. Se você comprar pela Amazon, que sempre tem os melhores preços, você não vai pagar nada mais por isso e você, de quebra, vai me fornecer uma comissão se você fizer essa compra, ou se você usar esse link para fazer qualquer outra compra na Amazon, você vai estar me beneficiando e apoiando o meu trabalho, tá bom? Voltando, eu vou citar aqui algumas atividades porque elas são muito interessantes e eu vou relacionar essas atividades que ele recomenda com o primeiro livro dele, que é o Roube como um Artista.
Então, ele tem um exercício que é o seguinte, ele fala, olha, vai na papelaria, compra R$ 15 de materiais de papelaria, né? Pode ser caneta, pode ser marcador, pode ser qualquer coisa, e usa essa página para você fazer o que você quiser. Pode fazer uma colagem, pode fazer um texto, pode fazer um desenho. Ou seja, ele estimula aquela criatividade, aquela vontade de criar que você tem, mas que às vezes você não coloca tanto em prática. E para mim, que tem essas tendências um pouco mais artísticas, de desenho, de arte, é muito interessante. Mesmo se você não tiver, não tem problema, você pode usar aquele espaço para fazer um desenho, para escrever um poema, para botar uma frase. É o que ele fala, você pode adaptar os exercícios para outros casos da sua vida, tá bom? Ele também tem um exercício muito interessante. Ele fala assim, pegue a foto de pessoas que você admira e colhe nessa página. Então tem 4 espacinhos para você botar 4 fotos de pessoas que você admira. Então, no meu caso, eu botei o Joe Rogan, botei o Jordan Peterson, botei o Ítalo Marcilli e botei o Ícaro de Carvalho. Porque assim, cada um deles influencia em muito o meu trabalho na internet. Então, eu botei essas 4 personalidades que serviram de inspiração para mim durante todas as páginas daquele caderno. E é bom para você lembrar das suas referências, para você lembrar das pessoas que te inspiram. E aí você pode pensar, caramba, o que eu posso pegar dessa pessoa aqui, né? Então, por exemplo, agora eu estou vendo muito os pensamentos do Charlie Munger, que é um investidor. E eu estou pegando esses pensamentos para minha vida financeira, para ver o que eu posso fazer aqui, o que eu posso fazer ali, e tal. Então, é uma possibilidade. Existe também uma outra possibilidade. Eu quero montar um trabalho na internet, mas eu não sei em quem me inspirar. Então, você pode ver pessoas da sua área ou até mesmo de outras áreas. Então, assim, eu me baseio muito no Joe Rogan, que ele é um podcast, mas ele é de entrevistas exclusivamente. Me baseio muito no Ícaro de Carvalho, que é de marketing, e no Ítalo, que é psicólogo. E essa mistura que só eu posso fazer me dá um trabalho com a minha personalidade. E você tem que fazer isso também, independente de você ter trabalho na internet ou não. Então vamos supor que você é um designer, tá bom? Mas cara, você não vê só design. Beleza, vamos supor que você tem até um designer que você gosta, tá? Você pode pegar o trabalho desse designer, pegar o trabalho de um pintor, de repente, que você gosta, e pegar o trabalho de um diretor de cinema, e você pode misturar todas essas influências de uma forma só. Inclusive tem um outro exercício onde ele quer que você bote o seu nome no meio e que você bote o nome das pessoas que te influenciam do lado. E depois ele quer que você bote o nome das pessoas que influenciam essas pessoas do lado, até você fazer uma espécie de raiz, né, que tem vários ramos. Ou seja, você entende o que te influencia, você entende o que influencia o que te influencia. Consegue compreender isso? É muito interessante, muito interessante. Então ele te mostra como você pode pegar referências boas para o seu trabalho. E aquilo que eu falo, a referência não precisa ser da sua área, pode ser de algo totalmente diferente. E é até legal, né? Porque às vezes eu gosto de ler coisas totalmente diferentes e a Larissa me deu, de um ano de namoro, o livro sobre história de cinema. Tá lá na minha mãe já. E, caramba, é algo totalmente diferente, né? Poxa, eu falo aqui de produtividade, de estudos, de filosofia, de história, mas, cara, o cinema é muito interessante, então pode me dar algumas ideias muito boas, tá bom? Às vezes ele bota alguns exercícios assim, ó. Pega isso aqui e pensa, pô, por que você não tá mostrando isso para as pessoas? O que tá te impedindo? Aí faz você pensar, caramba, realmente, eu podia estar no Instagram falando um pouco sobre a minha rotina de trabalho. Ah, não, eu podia estar de repente escrevendo um blog sobre um assunto que eu gosto. Podia estar fazendo vídeos no YouTube, podia estar fazendo um podcast como é esse que eu estou fazendo aqui. Então você pensa, caramba, eu posso mostrar o meu trabalho, tá? E tem inclusive um exercício, né? Alguns exercícios que te estimulam a entrar em contato com as outras pessoas. Tem, por exemplo, um exercício que fala o seguinte, olha, pega a folha que tem aqui e mostra para uma pessoa e pergunta para ela o que você deve fazer com essa página.
E aí eu perguntei para minha psicóloga. Aí ela, bota aqui pontos positivos e negativos que você tem. Então, ela me fez ter uma reflexão, né? A gente tem realmente vários exercícios de reflexão também. Então eu lembro que mais ou menos ali, já quase no final do livro, ele chega e te pergunta, dá uma olhada aqui no que você escreveu nesse diário. Você consegue ver algum tema recorrente, algum tema que sempre vem? E no meu caso eram os temas relacionados a trabalho e a criatividade. E talvez no seu, se você, sei lá, tiver numa missão aí de emagrecer, de comer melhor, talvez seja a saúde. Talvez seja o seu casamento, as suas amizades, a sua relação com os seus pais ou com seus filhos. Então, cada um vai preencher as informações desse diário com aquilo que for de mais interesse para você. Então, é uma ótima pedida para estimular a sua criatividade diariamente. E assim, sugiro que você não saia fazendo todas as atividades num dia só. Faz uma por dia, faz 2 por dia, no máximo 3, porque assim, comigo eu não fiz de forma contínua, né. Eu fazia uma vez ou outra, e aí eu ficava uns dias sem fazer, depois voltava, depois fazia, tanto que eu demorei, sei lá, mais de 6 meses para preencher tudo, né, 8 meses. Só fui terminar mesmo esse ano, sendo que eu tinha começado mais ou menos na metade do ano passado. Então às vezes demora, não tem problema nenhum. O negócio é, você começa a preencher esse diário e com o tempo, você já vai conseguir se estimular sozinho a ter um diário próprio, um diário que você não vai precisar de exercícios. E claro, quando você terminar de preencher o hobby como artista ou diário, você pode muito bem pegar aqueles exercícios e usar como base para o seu diário. Porque assim, as páginas do diário do Austin Kleon já vão estar preenchidas, só que você pode pegar aqueles exercícios e fazer de novo em um outro diário. Então isso é uma coisa muito, muito interessante, tá bom? Que eu recomendo para vocês todos, recomendo que vocês façam muito bem. E também é muito interessante, porque às vezes ele te estimula a você mostrar o que está fazendo para as outras pessoas. Então ele fala, pega uma folha do teu diário e mostra para os outros. Mostra pela internet. E no final ele fala, bota aqui recomendações de livros, recomendações de músicas. Bota aí que você pode recomendar para as outras pessoas. E ele até fala, olha, junte pessoas que preencheram esse diário e mostre para eles. E eles mostram para você. E vocês podem se influenciar mutuamente nesse quesito de ideias, tá bom? Então ele realmente é um livro que ele pode funcionar de forma colaborativa, no sentido de estimular você a mostrar para as pessoas o seu trabalho e a ter muito mais criatividade nas suas atividades, ainda que você não tenha um trabalho criativo. Sei lá, pode ser um contador, pode ser um cara do direito, você pode se beneficiar sim, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, dessa resenha do diário. Ele é muito bom para te botar no tranco, para você começar a escrever o seu próprio diário. E ele também é muito interessante para estimular a sua criatividade e te dar coragem de mostrar o seu trabalho. Eu vou deixar na descrição desse episódio um link de afiliado para que você possa adquirir esse diário. E aí você, ao mesmo tempo em que você vai estar adquirindo uma ótima obra, você vai estar estimulando o meu trabalho, porque eu ganho uma comissão através desse link. Você não paga nada mais e acaba me beneficiando, tá bom? Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo episódio e até a próxima.